sigla SWOT? SWOT, sigla, não sei. Qual é a outra sigla que a gente pode chamar SWOT? A portuguesando. SWOT é uma sigla inglesa. Como é que a gente pode traduzir ela para o português, a sigla? Olhe para ela, nunca mais você vai esquecer do que significa a sigla SWOT. Olhe para ela. SWOT significa fofa, não é uma coisinha fofa. Eu olhei, mas eu SWOT, outra coisa. SWOT é exatamente a fofa. O que é fofa? A sigla SWOT ele é um acrônimo. O que é um acrônimo? Eu já vi aqueles cartões antigamente o pessoal fazia com criança. O cara colocava o meu nome, tipo Pablo, aí fazia um acrônimo do nome Pablo. Uma palavra começada com a letra P, aí é fabuloso. Um A, amoroso. Um B, bonito. Não é bonito? Claro. Então, não esqueça do que significa o termo SWOT. O termo SWOT, portuguesando para ele vem para fofa. E por que a gente chama de fofa? Porque SWOT, ele significa dizer, ele é um termo que ele significa dizer strengths, weakness, opportunities e things. Então, para aportuguesar o negócio, a gente coloca para fofa. O que é fofa? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Então é por isso que a gente já portuguesa e chama SWOT de fofa. SWOT e fofa é a mesma coisa. Então você não vai esquecer mais o trelo. Toda vida que você lembrar dela, você vai lembrar do fofa. Toda vida que você lembrar do fofa, vai lembrar de SWOT. Você vai esquecer de novo o que é fofo? O que é fofo? É a mesma coisa que SWOT. O que significa? Ameaças, fraquezas, Tu vai lembrar do fofo. Aí segue na sequência. O primeiro é força, oportunidades, fraquezas e ameaças. Só isso. Isso significa o termo fofa. Isso é SWOT. Certo? E quais são os objetivos? Por que a gente tem que trabalhar com SWOT? Não deixa de ser uma pesquisa direcionada não ao público, mas sim ao mercado, né? Tipo, para identificar que a empresa já ativa, identifica o que ela precisa melhorar, o que não precisa, onde ela deve entrar no mercado, onde não, se ela tem alguma fraqueza, né? Se ela tem alguma coisa onde ela pode melhorar. Tu vai esquecer do fofo? Não. Mas não, eu vou criar a mesma situação para tu não esquecer mais do que os objetivos. Vamos fazer uma análise SWOT da tua vida pessoal particular. Tá casado? Não. Tem namorado? Não. Também não. Vamos fazer aqui uma análise da tua vida afetiva, que nunca mais tu vai esquecer. Qual é a primeira letra? Fofa? Força. O que você tem de força para você conquistar uma namorada? Sinceridade. A sua sinceridade é uma coisa que você tem, é sua, e que é uma força que você tem para conquistar alguém. Não é? O que mais? Humanidade. Pode nem dizer que é bonito, não, porque se disser que é bonito, eu digo que é mentira. Mostrar, né? Então assim, mas assim, entenda que força é tudo aquilo que você tem. Se você colocou como característica a sinceridade, sinceridade é aquilo que você tem. E a sua sinceridade depende de mim? Depende dos teus amigos, dos teus pais? Não. É uma coisa que você tem. É uma característica sua, intrínseca sua. Que não tem nada a ver com o fator externo, é uma coisa sua. E isso é uma força. E para conquistar alguém, para conquistar algum benefício no mercado, você tem que ter. Então, isso é força. Qual é a segunda letra? Oportunidade. Para você conquistar uma namorada dentro desse mercado, qual é a oportunidade que você tem? Onde eu vou estar inserido? O fato de você estar inserido dentro de uma instituição de ensino superior, onde tem muitas meninas bonitas, fofas, isso faz uma oportunidade para você conseguir conquistar alguém? Sim. Então, entenda que oportunidade é uma coisa que está além de você. Não está ao seu, não está, como é que eu posso dizer? Não é uma situação que está intrínseca em você. Uma oportunidade é algo que está fora do seu limites. Então não é porque não é você que vai dizer. Depende de fator externo. É só eu dizer que é aqui ou ali. Exato. Então não é porque você está aqui que você vai dizer agora eu só quero 500 mulheres bonitas na fazenda. Não está ao seu alcance.
não está na sua alçada resolver isso. Então isso é um fator externo, mas que é uma oportunidade que você tem de conseguir alguém. O fato de você sair à noite e paquerar, ir para festa, ir para restaurante, você pode, em situações assim, conseguir ter como uma oportunidade de conseguir alguém, certo? Sua fraqueza. Por que você acha hoje que está solteiro? É por opção ou é porque não conseguiu encontrar ninguém ainda? Nenhum dos dois? E por que você está solteiro hoje? Problemas em relação a mau caratismo. Mas não por sua parte. Mentira. Por fatores externos. Se é fatores externos, isso não é uma fraqueza sua. Uma fraqueza sua é uma condição que está assim como força ligada ao seu eu, está intrínseco em você. Se você já seria, sabe o que é uma fraqueza minha? A palavra que a gente diz para afobado é impaciente, querer resolver as coisas, ansioso, nervoso. Quando não resolver, para mim não me afeta. Isso, a sua impaciência, isso depende de mim? Não. Dela? Seus pais? Não, é uma coisa sua. E se isso atrapalha para você conquistar um relacionamento, isso é uma fraqueza sua. Entendido o que é força, oportunidade e fraqueza? E a última letra do fofo, qual é? Ameaça. O que é que você tem de ameaça dentro desse mercado? Professor bonito. Professor bonito, gostei. Pois é. Então, a sua concorrência, de um modo geral, é uma ameaça que você tem dentro do seu mercado. Então, a concorrência, no caso específico, é a sua principal ameaça. E aí essa ameaça, assim como a oportunidade, é uma situação que está além de você. É uma coisa que depende de fatores externos. Depende de você que só tenha professor feio aqui, só tenha pessoas feias ao redor das pessoas que você tem interesse, não está a sua responsabilidade. É um fator externo que não depende de você. E se não depende de você, isso é um fator externo que é visto como ameaça. Então como é que a gente pode classificar a FOFA, a análise SWOT? A gente pode dividir por ambientes. Eu tenho o fator interno, quais são os fatores internos que dependem única e exclusivamente de mim ou da empresa? Forças e fraquezas. O que depende de terceiros, de análises externas, fatores externos? As ameaças e as oportunidades. Entendido? Vamos colocar aqui um exemplo agora prático do mundo profissional, para ver como você pode utilizar a análise SWOT em qualquer situação da sua vida. Se você disser, eu quero comprar, eu tenho um objetivo de daqui para o final do ano comprar um carro para mim, você pode traçar uma análise SWOT e enxergar as oportunidades, as ameaças, as fraquezas e os pontos fortes que você tem para comprar um carro no final do ano. Você quer fazer uma análise SWOT na empresa, trabalha com o que hoje? Secretaria de Saúde, setor de transporte. Vamos no setor de transporte da Secretaria de Saúde. A gente tem como fazer uma análise SWOT de lá? Tem. Como? O que é que lá dentro do meu setor, dentro do setor de transporte da Secretaria tem de bom? Em relação a tudo, ao setor, ao trabalho. Serviço prestado? Ao serviço prestado. Comprometimento. E lá realmente. Comprometimento das pessoas. As pessoas têm um grupo muito comprometido com o que fazem. Elas são pessoas aguerridas e tal, comprometidas, esforçadas. Isso é um ponto forte. Por que é um ponto forte? Porque não é todo setor que tem pessoas comprometidas trabalhando. Então, se outros locais não tem e você tem, isso é um ponto forte. O que é que eu tenho como ponto fraco lá? O que poderia ser melhorado? Insuficiência de transporte de carro. Eu não tenho carro. O fato de eu não ter carro, isso significa dizer que como é que eu posso dizer? O setor de transporte é um setor que necessita de locomoção e de automóvel para várias funções. Então, nesse momento está sem como é que chama? A frota adequada, né? A gente está aquela demanda que a gente chama de cliente, né? Dos pacientes. Muito paciente, está do posto de saúde, está doente, não sei onde, está precisando vir ao hospital, na cidade, e não tem espaço. Então, independente de você ter retorno financeiro ou não, eles não deixam de ser cliente, porque é o seu público-alvo, são eles que você atende, são clientes. E se você não tem hoje uma frota adequada para atender aos seus clientes, isso é um ponto fraco. Isso é uma coisa que prejudica hoje o seu trabalho. Você não tem um resultado melhor justamente por conta da insuficiência de veículos. Isso depende única e exclusivamente da gestão da sua empresa, da sua secretaria, do seu setor operacional. Então, o que depende de lá são os pontos fracos e os pontos fortes. Você colocou os dois.
Vamos para os fatores externos. Quais são as oportunidades que tem dentro do teu setor? Oportunidade de quê? Para fazer com que você tenha um resultado melhor, positivo. Eu sei que deve existir, claro. Tem que ter. A minha na cabeça. A oportunidade que você tem é que, se está faltando gestão dentro da sua secretaria, é de, na hora do seu voto, você votar de uma forma consciente e escolher uma pessoa que tenha um tratamento diferenciado com a sua secretaria. É uma oportunidade que você tem de fazer com que as coisas na sua secretaria funcionem. É uma oportunidade. E uma ameaça? A ameaça seria, da mesma forma, na hora do voto, não acontecer a mudança aqui. A ameaça, se a gente levar pela mesma linha de raciocínio, pode ser os candidatos opositores da pessoa que eu entendo como ideal e as pessoas estarem propensas a votar naquela pessoa. E aí, se aquela pessoa ganhar, vai ser um desastre para a minha secretaria. Enquanto ele não ganhou, ele ainda é uma ameaça, ele está lá, não afetou. A gente baseia assim, vamos supor que fosse empresas que a gente quisesse, empresas externas, quisesse me ajudar o setor, a minha empresa lá, seriam os políticos, vereadores ou prefeitos, são empresas externas. A gente dá um voto de confiança para que quando eles venham, possam ganhar o setor. Né? Dessa forma, não é isso? Tu sentiu dificuldade porque é uma situação que você não tem a relação comercial e sentiu dificuldade em definir o fofo. Vamos para uma outra situação, só para a gente finalizar e ficar entendido. Vamos falar da FATEM. A FATEM é a instituição de ensino superior. O que a FATEM tem como força? Força? A FATEM tem como força, eu vou dizer, qualidade e preço. Pronto, ela tem qualidade e preço. Qualidade e preço, forças, né? Qualidade e preço você está colocando como algumas das situações que fazem com que ela traga o seu público ao fracasso. Então, qualidade e preço é uma coisa que depende de fator externo ou depende de uma gestão interna? Se depende de uma gestão interna e que isso traz benefícios à instituição, também são um ponto forte. Quais são os pontos fracos da FATEM? Pontos fracos. Posso dizer o seguinte. Não para mim, mas para muitos acho que localização não. Não sei, do seu ponto de vista, quem está fazendo a análise SWOT é você. Se para você a localização não é adequada, dentro da análise SWOT que você está fazendo, o ponto fraco seria a localização. Em geral, né? Não só no aspecto, pode ser aspecto físico ou de serviço, pode ser qualquer coisa, não é isso? Pode. Certo. Vamos supor que não tivesse aquele estacionamento, né? Então seria questão de estacionamento. O estacionamento seria um ponto fraco. Até então é o que eu achava que seria para agora. E a situação de um estacionamento depende de fatores externos ou depende da gestão interna da FATEM? Gestão interna da FATEM, que isso vai prejudicar os resultados obtidos. Se isso é uma coisa de uma decisão interna e isso vai afetar o meu resultado e eu não tenho, isso é um ponto fraco. Então, ponto forte e ponto fraco, entendeu? Tranquilo? Vamos para as fraquezas. Fraqueza não, a gente já viu. Os fatores externos, que são as ameaças e as oportunidades. Qual é uma ameaça que a FATEM tem hoje? Concorrência. A concorrência. Então, se hoje, nas proximidades, eu tenho instituições de ensino que têm os mesmos custos, o mesmo padrão de qualidade, o mesmo preço, tem inclusive parte dos professores que também dão aula em outras instituições aqui próximo, que tem estacionamento, que tem outros benefícios que a FATEM não necessariamente tem. Isso é uma ameaça que ela tem. Por que é uma ameaça? Porque está fora da decisão interna da FATEM. É um fator externo. E se é um fator externo, não está sob a responsabilidade da FATEM dizer eu não quero concorrente do meu lado. Eu posso fazer isso? Se não está sob a minha responsabilidade, não está sob o meu alcance, isso é uma ameaça. Ela está me ameaçando. Aonde é que vai deixar de ser uma ameaça para se tornar uma fraqueza? Enquanto digamos que aqui de frente à FATEM vai abrir uma outra instituição. Abrir uma instituição aqui na frente. Se nenhum aluno migrou para lá, simplesmente ela abriu, para mim ela é uma ameaça. Ela é uma ameaça porque até então eu não posso fazer nada com ela, é um fator externo e que ainda não me prejudicou. Mas a partir do momento que parte dos meus alunos começarem a migrar para lá,
aí ela se torna um ponto fraco, porque eu comecei a ter prejuízo. Eu comecei a sentir hoje o impacto que aquela ameaça passada me trouxe. Isso significa dizer que uma ameaça, ela sim pode se tornar uma fraqueza. Para que a gente faz análise hoje na empresa? Para fazer a identificação de ameaças e tratar essas situações com soluções para evitar que essa ameaça se torne uma fraqueza. Certo? Porque a partir do momento que abrir uma outra instituição aqui na frente, eu tenho que ficar de olho em pé. Opa, o que aquela instituição que está abrindo tem que eu não tenho? Por mais que aquela instituição não esteja lhe prejudicando naquele momento, só o fato de você não estar fazendo nada já é uma fraqueza sua. A primeira coisa que a gente tem que fazer, a análise SWOT, ela serve para você fazer uma análise de ambientes, uma análise interna e uma análise externa. Quando a gente vai fazer uma análise externa, um dos fatores que a gente leva em consideração é a concorrência. Então eu levo em consideração quem é o meu público-alvo, qual é a minha concorrência, o que a concorrência tem que eu não tenho. A gente faz isso na análise externa. Se eu for e faço a identificação que existe aqui nas proximidades com outra instituição de ensino superior, ela é para mim uma ameaça. Mas a partir do momento que dentro dessa análise eu descubro que parte dos meus alunos estão indo para lá, isso se tornou um ponto fraco. Porque isso significa dizer que alguma coisa chamou a atenção desses alunos. Esses alunos foram para lá porque de alguma forma eles tiveram mais benefícios lá do que aqui. Aí se tornou um ponto fraco. A análise SWOT serve exatamente para me identificar quais são esses fatores para que eu não tenha prejuízo. Então, se eu descobrir, a outra instituição colocou aqui o estacionamento, você colocou aqui o ponto fraco do estacionamento, a outra instituição aqui comprou os 2 quarteirões, derrubou todas as casas, construiu 2 prédios e deu o estacionamento de graça. Aí o que a instituição tem que fazer? Eu tenho que criar alguma situação de benefício, eu tenho que criar valor ao meu público-alvo para que ele perceba que a instituição FATEM ainda é melhor do que a concorrência. Certo? Isso é a minha avaliação de ameaças. E as minhas oportunidades, o que seria uma oportunidade de mercado para a FATEM hoje? Uma oportunidade. Então, pode ser tipo, os locais onde ela vai estar fazendo marketing, está fazendo propaganda, tipo, fazendo. Não. Isso seria a ferramenta que ela iria utilizar para aproveitar a oportunidade. Uma oportunidade é o mercado está cada vez mais acirrado, o mercado está buscando cada vez mais profissionais qualificados e você obrigatoriamente tem que ter um curso superior para estar ingressando no mercado de trabalho. Isso é uma oportunidade. Aí o que a FATEM vê como uma oportunidade? Tipo, ela abriu aí outros cursos novos em cima de oportunidades que ela viu no mercado. Então assim, chega aqui uma situação de que no Brasil, aqui no estado do Ceará, foi descoberto digamos, o maior bolsão de pré-sal em relação a petróleo. Então, no estado do Ceará é a maior concentração de petróleo do mundo. Isso significa dizer que daqui para frente vai ter muita exploração. Se vai ter exploração, alguém tem que fazer, e alguém qualificado. Então, qual é o curso que a FATEM deveria implementar dentro da sua grade curricular? Cursos voltados a atender uma área que está em franca expansão. Certo? Então, assim, será que é interessante hoje a FATEM? Não, eu vou colocar um novo curso aqui. Eu vou aproveitar a oportunidade de mercado e vou abrir um novo curso de biblioteconomia. Será que é interessante? Será que o mercado de biblioteconomia é muito grande? Será que teria uma procura muito grande de alunos por esse curso? Será que compensaria manter um curso como esse aqui? E isso é a avaliação que a gente faz dentro da análise SWOT para a gente entender como é que a gente faria a avaliação dessas oportunidades. Se isso seria uma oportunidade ou não. Ficou entendido, fofo? O que significa a sigla SWOT? Fofo. Força da oportunidade, fraqueza. Aí quando você lembrar de fofo, você vai lembrar de quem? Da alta. Da alta, mas sem vergonha. Tem mais? Qual é a terceira questão aí? É coluna B de acordo com a slide 11. Não sei se está certo, mas se tiver já tem para mim colocar assim. A B se Eu tenho mania? sim, é a segunda ou terceira prova que eu faço meu que é não sei se está certo, né? Ó, forças e oportunidades. Dentro daquilo que a gente viu, dentro dessas definições, lembra que forças e oportunidades são coisas boas. Forças é aquilo que eu tenho, porque fui eu que construí aquela força. Oportunidade é aquilo que eu posso tirar de proveito do mercado, através de fatores externos. Então, assim, forças e oportunidades
Ele significa tirar o máximo partido dos pontos fortes para aproveitar o máximo das oportunidades destacadas. Então, se eu tenho uma força, se a minha empresa ela tem forças, vamos continuar com o exemplo da FATEM. Se ela tem um bom quadro de profissionais comprometidos, qualificados, pessoas que vestem a camisa da empresa, eu tenho que tirar o máximo partido dos meus pontos fortes. Eu tenho que aproveitar tudo que eu tenho de bom. Eu tenho que aproveitar o comprometimento dos meus funcionários, eu tenho que aproveitar uma infraestrutura que eu tenho para fazer a utilização dela, para que eu possa aproveitar o máximo das oportunidades detectadas. Então, se eu tenho tudo muito bom, você já ouviu aquele ditado só ganha dinheiro quem tem? Se você não tem dinheiro, é muito difícil você conquistar dinheiro. Se você tem muito dinheiro, a possibilidade de você multiplicar é muito maior. Então, se você tem uma quantidade de pontos fortes na sua empresa, a possibilidade de você aproveitar a oportunidade no mercado de trabalho é muito maior. Então, você deve tirar o máximo dos pontos fortes para aproveitar o máximo das oportunidades detectadas. Certo? Forças e ameaças. Se eu vou fazer uma relação de forças e ameaças, forças é aquilo que eu tenho de bom. Ameaças é aquilo que está no mercado que pode vir a se tornar um ponto fraco. Ele pode vir a me prejudicar. Então eu tenho que tirar o máximo partido dos pontos fortes para minimizar os efeitos das ameaças detectadas. Aí de novo, a mesmo exemplo da FATEM. Eu tenho um corpo de funcionários comprometidos, de profissionais qualificados, uma boa infraestrutura. Se eu tenho tudo muito bom, isso vai fazer para quando eu detectar uma ameaça no meu mercado, se ela vir a meu encontro, no intuito de me prejudicar, o fato de eu ter um conjunto de fatores positivos vai minimizar essa situação. Se porventura vir aqui uma outra instituição, abrir aqui na frente, e você pensar, poxa, deixa eu fazer aqui uma avaliação, eu vou fazer uma análise SWOT para ver se eu vou trocar a FATEM pela outra instituição. A instituição é bonita, tem 3 andares, tudo muito novo, tal. Mas a FATEM, aí você vai lembrar das coisas boas, dos meus pontos fortes. E se eu não tiver tanto ponto forte assim, você não vai ter dúvida no que fazer. Você vai dizer, bom, essa instituição tem. Olha para a FATEM, não tem. O que você vai fazer? Vai riscar na outra. Mas se você faz uma análise em relação às forças que eu tenho e às ameaças de mercado, aí você diz, bom, lá tem os professores, tem o comprometimento, tem estacionamento, tem estrutura física, é perto da minha casa, é o preço que eu posso pagar, tem o custo que eu quero, tem o relacionamento que eu tenho com os meus amigos que eu já fiz até aqui. Pontos fortes. Aí vem a concorrência. Com a concorrência eu vou minimizar os efeitos. O que é que eu chamo de minimizar? No exemplo que eu dei, muito poucos alunos vão querer ir para lá, justamente porque encontraram muitos pontos fortes aqui. E se eu não tivesse esses pontos fortes, muito provavelmente o impacto seria muito maior. Então eu tenho que tirar o máximo do partido dos pontos fortes para minimizar os efeitos e as ameaças detectadas na análise SWOT. Entendeu? Fraquezas e oportunidades. Desenvolver estratégias que minimizem os efeitos negativos dos pontos fracos e que em simultâneo aproveitem as oportunidades detectadas. Então assim, se eu tenho um ponto fraco, é porque eu fiz uma análise e eu tenho consciência de que esse ponto fraco depende de mim. O que eu tenho que fazer enquanto gestor? Desenvolver estratégias que minimizem os efeitos negativos dos meus pontos fracos. Então assim, se eu sei que eu tenho esse ponto fraco, eu tenho que tentar minimizá-los. Eu tenho que criar uma estratégia para que aquele ponto fraco, ele não vá, de uma certa forma, tomar maiores proporções. Esse tópico ele se enquadra naquele esquema daquela escala, crescimento, maturidade e declínio. Aí se enquadra como se fosse tipo um declínio, né? Está verificando que está com suas fraquezas, eles tentam buscar oportunidades para ver se aquilo ali tu está falando do ciclo de vida do produto. Dá para se enquadrar, né? Tá, então assim, se você tiver uma condição que você está numa empresa, digamos que você já ouviu dizer que uma laranja podre ela pode estragar um cesto, aí o que a gente tenta fazer? Criar uma estratégia para minimizar o efeito negativo. Então se eu deixar aquela laranja podre dentro do cesto, aquilo pode tomar proporções enormes. O que eu tenho que fazer? Criar uma estratégia para minimizar o efeito. Eu tenho que pegar aquela laranja podre e tirar. O que eu estou fazendo com isso? Eu vou fazer com que essa laranja podre que eu tirei, ela volte a ficar uma fruta podre? Não. Mas o que foi que eu fiz? Eu minimizei. Se era para eu ter um cesto de laranja estragada, eu só vou ter uma. E o que eu consegui fazer com isso? O que eu tenho que fazer em simultâneo? Eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu detectei no mercado. Eu não posso fazer com que aquele meu ponto fraco deixe de fazer com que eu tenha interesse em buscar as oportunidades que o mercado me oferece.
eu tenho que ir em busca dessas oportunidades e aproveitar essas oportunidades. Mesmo que eu tenha algum ponto forte, algum ponto fraco. Eu tenho um ponto fraco, mas eu tenho que não por isso deixar de ir em busca das minhas oportunidades. Certo? Fraquezas e ameaças. O que é que tem na minha empresa? A minha empresa não anda tão bem e, em compensação, eu ainda tenho algumas ameaças lá fora. Isso é péssimo. Eu não estou bem internamente e lá fora eu ainda tenho muitas ameaças que estão vindo ao meu encontro. Então, assim, as estratégias a adotar devem minimizar ou ultrapassar os pontos fracos. Então, assim, se eu tenho um ponto fraco, eu devo criar, eu devo uma estratégia, eu devo adotar alguma solução para que eu possa minimizar ou ultrapassar os meus pontos fracos. Eu devo fazer alguma coisa. Eu digo assim, pô, eu estou trabalhando numa empresa que a empresa tem tudo de ruim, a empresa não presta para nada. Eu tenho que criar alguma coisa para fazer. Então, assim, se você parte do zero, o que você fizer é 100% de lucro. Então, se você não está ganhando nada, você está desempregado, aí você arranja um salário amanhã de R$1. Quanto foi que aumentou o seu faturamento, a sua receita? 100%. Para quem parte do zero para 1, você aumentou em 100% do seu faturamento. Não foi? Mas não é que seja muito. Mas você tem que fazer alguma coisa, porque quando você parte de pouco, qualquer coisa se torna muito. E você tem, tanto quanto possível, fazer face às ameaças. Então você não pode levar em consideração que as ameaças não estão acontecendo. Então tem muita empresa hoje que não leva em consideração, por exemplo, a concorrência, como a gente colocou como uma ameaça. O cara diz assim, não vamos levar em consideração não. Deixa eu te dar um exemplo aqui. É claro, a gente tem aqui algumas redes grandes de supermercado. A gente tem Pão de Açúcar e Extra, que são dos mesmos donos. Carrefour, que está lá brigando com preço, que tem outras marcas dentro da mesma rede, Sam's Club, que são as marcas grandes, tops. Aí começaram a surgir supermercados de bairro. Aí o que normalmente acontecia? Não vamos levar em consideração não, isso não é uma ameaça não, isso é o Zé Doninho, o Zé da bodega que abriu o supermercado lá, abriu uma bodega e botou o nome de supermercado. Aí os caras começaram a se unir, começaram a crescer, começaram a criar fortaleza, começaram a roubar clientes dele porque eles estavam no bairro próximo de onde os caras moravam, criaram cooperativas, super rede, uniforça, começaram a criar grupos e se fortaleceram. E aí os caras deixaram de ser uma ameaça e se tornaram um ponto fraco para essas grandes redes. Essas grandes redes perderam uma fatia muito grande de mercado com esse agrupamento de pequenas empresas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer face às minhas ameaças. Eu não posso deixar em momento algum na minha empresa, seja ela que tamanho for, seja ela em que segmento ela atuar, de deixar de trabalhar a análise SWOT. Eu tenho que constantemente estar fazendo avaliação interna e externa da minha empresa. E nessas avaliações externas, eu nunca posso deixar de levar em consideração a minha concorrência. Eu não posso dizer, porque a minha concorrente não é uma concorrente, não, é um Zé Doninho ali que abriu um negócio, é meu concorrente. Se o cara está trabalhando, ele tem a possibilidade de levar parte do meu cliente, ele é um concorrente. Tu entendeu? O que você não entendeu? Nada? Qual é a próxima? 38. Segundo a matriz de Ehman, os fatores externos típicos que afetam a